Na companhia de Elivaldo Barbosa, nós vamos conversar a respeito do cenário nacional. Tudo bem, Elivaldo? Como estão as coisas? Tudo bem, Gelson. Boa tarde. Como nós estamos fazendo diariamente, nós estamos trazendo informações a respeito do caso no Tribunal Superior Eleitoral, que está analisando a situação da chapa Dilma Temer. Um caso tão inédito, tão complexo, Elivaldo, que tem demorado a entrar no mérito, hein, Elivaldo Barbosa? Soube agora que a previsão do início da votação efetiva do mérito é para hoje à tarde, na sessão de hoje à tarde, começo da noite desta quinta-feira. Elivaldo Barbosa, e o governo cada vez mais trata o assunto como um assunto superado, que é impressionante. É verdade. Placar de 4-3 favorável ao governo, ao presidente Michel Temer. Agora, se é favorável ao presidente Michel Temer, já eu vou querer saber, inclusive juridicamente, se esse favorecimento a Michel Temer também inclui a ex-presidente Dilma Rousseff, né? É verdade, ela é a cabeça da chapa. A chapa, né? Não está unida? É unida, até agora não vejo nenhuma tendência de separação das duas coisas, né? Então, se favorece Temer, favorecerá Dilma também. Vamos tirar alguma dessas dúvidas, então, jurídicas, acompanhar como é que está o dia a dia, nos atualizarmos. Nós estamos recebendo aqui o doutor Horácio Mouzinho. Tudo bem, doutor Horácio? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Ele que é o especialista, mestre em teoria do direito, que vai conversar com a gente a respeito dessa situação vivida lá no Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Horácio, nós falávamos aqui, Elivaldo Barbosa e eu, que o tribunal está reunido, está discutindo, mas não chegou ainda no mérito da questão, se ele de fato é um culpado ou não é um culpado. Já estamos aí no terceiro dia de julgamento e ainda estão discutindo que tipo de provas vão aceitar, que provas não vão aceitar. É normal isso? Primeiro de tudo, boa tarde, Gelson. Boa tarde, Elivaldo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É normal, mas de fato está se prolongando porque a questão ela é muito complexa, a questão das provas, e essa preliminar que eles estão decidindo hoje são as questões que devem ser decididas antes propriamente do mérito, né? Que é saber se houve ou não o abuso que estão alegando na ação movida pelo PSDB. Essa preliminar específica que está sendo julgada hoje, saber se vai ou não levar em consideração as delações da Odebrecht, os depoimentos dos marqueteiros, ela é de algum modo decisiva para o processo, porque vai definir os limites da decisão do tribunal, de modo que, se o tribunal levar em conta essas delações, esses depoimentos, a situação do presidente muda de figura. Provável, no entanto, é que não leve, pelo menos pelas indicações de ontem e de hoje de manhã, né? Então, o senhor acha que o que foi apurado em relação ao Odebrecht, essas coisas mais recentes, não vão ser levadas em conta e isso favorece o presidente da República? Isso, favorece muito, e é possível perceber isso, inclusive, pelo caráter incisivo com que o ministro relator Herman Benjamin tem tratado essa questão, porque ela é decisiva para o voto dele. O grosso das irregularidades, dos ilícitos, foi de fato revelado quando foram ouvidos os marqueteiros, o João Santana e a sua esposa. Se isso for retirado do processo, provavelmente vai ser uma perda muito grande para o relator, que tem insistido muito nesse ponto, e vai ser um ponto muito favorável tanto para o presidente quanto para ex-presidente Dilma, né? Pois é, exatamente sobre isso eu queria saber. A dúvida é saber se, livrando o presidente Michel Temer, existe algum mecanismo jurídico de livrar só o presidente e deixar a ex-presidente Dilma Rousseff na punição? O mecanismo que poderia ser utilizado seria aquela estratégia de tentar separar a chapa. Mas provavelmente, com essa discussão que teve hoje a respeito das preliminares, se vai ou não considerar o que o ministro está chamando de fase Odebrecht, que foram a fase posterior em que foram ouvidas essas testemunhas, se isso for desconsiderado, provavelmente nem será preciso entrar no mérito dessa discussão sobre divisão ou não da chapa, porque, de fato, e isso é perceptível na própria condução do ministro relator, vai ser muito difícil, ou pelo menos a indicação é que seja muito difícil, que tanto Temer quanto Dilma sejam condenados nessa ação. Agora, você considera que esse placar, os 4 ministros estão dispostos a não considerar a Odebrecht como prova, e 3, que são o Herman Benjamin, Luiz Fux e a Rosa Weber, ministra Rosa Weber, estão dispostos a também considerar essa prova. Esse placar deve ser o mesmo placar a se repetir lá no julgamento do mérito e, portanto, podemos prever uma absolução da chapa Dilma Temer? É difícil. Assim, advogado sabe que cabeça de juiz ninguém
conhece. Mas a indicação, quando a gente assiste, percebe como a discussão está sendo colocada, é que o placar da preliminar se repita no mérito, até porque o próprio ministro Herman Benjamin, ele está tentando juntar essa discussão das provas com a própria discussão do mérito. Então, cada ministro, quando estiver julgando o mérito, saber se houve ou não abuso, vai levar em consideração as provas que julgar necessárias. Portanto, há 4 ministros, a indicação de 4 ministros, que vão excluir essas provas e, portanto, é provável que esse placar de 4-3 também se repita no mérito. E pelo andar do debate, doutor, o senhor acredita que pedido de vista está mesmo descartado? Eu acredito que está descartado porque essa preliminar, que a gente pode perceber, inclusive pela demora, no primeiro dia de julgamento, em uma tarde foram decididas 4 preliminares mais simples, e desde ontem a discussão se cinge a essa questão sobre que provas vão ser utilizadas. Então, isso é considerado preliminar ainda? Isso. Essa questão das provas também é considerado algo que precisa ser decidido antes de se entrar no mérito? Isso. Alguns ministros estão querendo julgar isso como uma preliminar separado. O ministro Herman está querendo confundir isso com o mérito. Ou seja, cada um vai decidir o mérito, saber se houve abuso ou não, e nessa discussão vai levar em consideração as provas. Mas na prática, o que eles estão decidindo é uma preliminar, e na prática, havendo esses 4 votos favoráveis, afastando-se essas provas, dificilmente vai ser necessário um pedido de vista, porque, de fato, a petição, a ação se torna muito mais simples, já que até os votos dos ministros que votaram por rejeitar as provas, eles indicavam assim, olha, isso tudo é uma irregularidade enorme, deve ser investigado, mas não compete aqui, nessa ação, o Tribunal Superior Eleitoral discuti-las. Então não é que essas provas vão ficar perdidas, não é isso? Nessa ação ela não vai ser aceita. Isso, exatamente. Agora, só para que as pessoas entendam em casa, a diferença entre julgar o mérito e analisar as preliminares. O que é que seriam as preliminares e o que é que seria o mérito? Isso. O mérito da ação é discutir justamente o que de fato aconteceu. Se a irregularidade que o PSDB atribuía ao presidente de fato aconteceu. Saber se houve ou não abuso de poder político e econômico. Se ele cometeu o erro ou não cometeu. As preliminares são as questões jurídicas que antecedem a discussão disso e que, de alguma maneira, ou impedem que o mérito seja discutido ou limitam a discussão. Por exemplo, se uma determinada preliminar é acolhida limitando o que chamam de raio da ação, termo técnico dos juristas, se ele limita isso, significa que quando o tribunal for analisar o mérito, ele só pode analisar essa questão. Aquela outra ele deve esquecer. Portanto, essas preliminares são essas questões prévias que o tribunal deve enfrentar antes. Transportando aqui para a linguagem dos peladeiros, Elivaldo Barbosa, vamos jogar um futebol. Antes de começar o jogo, vamos definir logo as regras. A partida vai ser 20 minutos. Tempo do jogo. 2 gols, troca o time. Exatamente. Essas regras que antecedem o jogo são as preliminares. Exatamente. Exatamente. 5 minutos ou 5 minutos ou 2 gols é a regra da pelada. Então, se decide primeiro essa regra do jogo para depois entrar de fato na partida. Isso. Agora, essas preliminares não estão demorando demais não, né, doutor? Tá dentro do prazo. Tá dentro do prazo. O julgamento já era previsto que fosse um julgamento muito longo e ele está longo justamente pela peculiaridade do caso. É a primeira vez que o tribunal está julgando um presidente da República. O presidente do tribunal, inclusive o ministro Gilmar Mendes, faz questão de a todo momento lembrar disso. É excepcional um tribunal estar julgando o presidente da República e, portanto, essa discussão de fato ela é longa, mas acredito que a previsão é que, a partir de agora de tarde, o mérito seja julgado e, no mérito, talvez seja mais, inclusive, rápido do que essa preliminar. Tá certo, então. Doutor Horácio, muito obrigado por ter vindo mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite. Um abraço, doutor Horácio. Obrigado, doutor Horácio, pela participação aqui no Jornal do Piauí.